Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Hora da Sonequinha. Hoje nós vamos falar sobre os saltos de desenvolvimento. Meu nome é Luana Mello, eu sou enfermeira, sou especialista em sono infantil e tô aqui para dividir um pouco mais de conhecimento com vocês. Vamos começar? Então, o que são esses famosos saltos de desenvolvimento, né? A gente tem que ver que durante o primeiro ano de vida, o bebê ele passa por um desenvolvimento muito intenso, né? Seja em estatura, seja em desenvolvimento cerebral, realmente. Então, assim, o bebezinho que saiu da maternidade ali, né, com poucas horas, vamos dizer assim, de vida, ao longo de um ano, né, o desenvolvimento que ele tem é muito grande. Se a gente parar para pensar, um bebezinho que mal se mexia, né, ali não tinha controle nenhum dos seus movimentos, ao longo de um ano ele está ali sentando, levantando, ficando em pé, muitos já andando, balbuciando muitas palavras. Então, ao longo de um ano, isso é muito intenso na cabecinha deles, né? E isso traz algumas consequências. E é sobre isso que nós vamos falar. O que são os saltos? Por que são chamados assim, né? Nada mais é do que realmente a criança praticamente dorme de uma forma e ela acorda de outra. Já tem vários estudos, vários acompanhamentos de crianças numa universidade nos Estados Unidos, na verdade em Nova York, na Universidade de Nova York. Depois eu vou olhar direitinho qual é o estudo e vou colocar para vocês aqui embaixo para vocês poderem ter a oportunidade de olhar também. Em que eles fizeram um acompanhamento com as crianças, fazendo as medidas todos os dias, né, de perímetro cefálico, né, o tamanho da cabeça e de estatura. Porque eles começaram a pensar, a criança ela cresce como? Ela cresce a cada semana, a cada 3, 4 dias, e eles constataram uma coisa super interessante, que a criança ela realmente cresce do dia para a noite. Ela dorme de um tamanho e no outro dia ela acorda com um tamanho diferente. Então só pra gente ver a magnitude disso daí, né? E a mesma coisa está acontecendo dentro da cabecinha delas. Existe uma grande diferença entre picos de crescimento, quando a gente fala realmente em estatura, em peso, né? Quando a criança ela realmente cresce em tamanho, e saltos de desenvolvimento que estão relacionados a essa parte mais neurológica mesmo da criança, né? Do desenvolvimento cerebral, claro, o motor, né? Também está relacionado a isso daí. São as aquisições das habilidades, né? Que acontecem. Então, e o que acontece com a criança nesses períodos? A gente coloca uma sigla como CAI, que a criança fica C, né, chorosa, A de mais apegada e I de irritada. Então, praticamente em todos esses saltos de desenvolvimento, que ao longo de um ano são muitos, e eu vou citá-los aqui para vocês, a criança ela tem essa mudança de comportamento. Então parece que ela, muitas vezes é até confundido com dores, com cólica, quando a criança está passando por esse processo de salto de desenvolvimento. Porque ela passa a ficar realmente mais chorosa, mais irritada, parece que tudo que a gente faz nada tá bom para a criança. E aquele choro parece um choro dolorido mesmo, né? Um choro meio inconsolável. Então o primeiro salto de desenvolvimento que acontece, e às vezes nem é percebido pelos pais, acontece ali em torno da 5ª semana de vida do bebê, que é o momento em que a visão dele se torna menos turva, né? A criança começa a ter uma visão um pouco melhor do que logo que ela nasceu, e aí ela começa a se interessar mais também pelo ambiente, né? Tem mais interesse pelo meio, e a duração, em média, é de 7 a 15 dias, depende muito da criança. E como eu disse, às vezes esse salto ele nem é percebido pelos pais, porque é um momento ainda que a gente está naquela euforia, né, do nascimento da criança. Algumas crianças têm cólicas, então assim, é um momento que às vezes passa bem despercebido ainda. E só que os sintomas são os mesmos, né? Às vezes a criança ela tá mais apegada, a gente pode até perceber ou achar que ela tá mamando mais, mas é por às vezes ela estar mais irritada também, né? Mais exigente, né, naquele momento. E qual seria o nosso segundo salto, que acontece depois ali mais ou menos por volta da 8ª semana? Os sintomas vão ser os mesmos, né, que a gente vai reparar. A criança ela começa a perceber mais cheiros diferentes, ela começa a conseguir fazer diferenciações, sons, consegue reconhecer sons diferentes. Por isso que a gente fala muito dessa questão de passeios com a criança, isso é super importante, inclusive para facilitar esse período mais sensível que elas passam.
Porque a criança ela tem uma necessidade de colocar aquilo ali que ela está aprendendo em prática, né? De desvendar aquele novo mundo, né? Aquelas novas descobertas. Então, ajudá-las nesse momento faz com que essa angústia, essa aflição que elas estão tendo ali, ou essa vontade da criança de querer fazer as coisas, deixem ela um pouco mais calma. Sempre que a criança estiver passando por um salto de desenvolvimento, alguma habilidade, alguma nova aquisição está sendo feita ali na cabecinha dela. E eu vou falando aqui, conforme for descrevendo os saltos, o que está acontecendo, o que a gente espera de desenvolvimento naquela faixa etária para que a gente possa oferecer aquilo para a criança, para colocar em prática durante o dia, para que ela consiga controlar esses, como que eu posso dizer, essa vontade de fazer aquela nova atividade, por exemplo. E é muito comum que a criança tente colocar isso em prática durante a madrugada. Então a gente treinando, né, fazendo isso com ela durante o dia, a gente acaba tirando essa ansiedade da criança. Ainda falando desse salto ali do 8º mês, esse é o período em que a gente começa a conseguir organizar, né, estruturar a rotina da criança. Então isso facilita esse momento porque a gente consegue também entender a necessidade do nosso filho. A gente consegue perceber quando a criança está incomodada porque realmente está chegando o momento dela de dormir. E se ela acabou de dormir, acabou de mamar, tá tudo certo, ela já descansou, ela mamou, tá bem alimentada e ela tá irritada, é porque realmente ela tá tendo esse incômodo do salto de desenvolvimento. Claro, se ela não tá sentindo cólica, dorzinha por algum outro motivo. E aí é o momento da gente fazer atividades com ela, né? Pra colocar aquilo ali que eu tô falando pra vocês já desde o início em prática. E conforme a gente vai passando do 1º, do 2º mês, vai ficando mais fácil interagir com a criança. Porque uma criança de 2 meses é uma criança que ainda fica bastante tempo deitada, realmente, né? Que ainda não tem tanta mobilidade. Então, quais seriam as atividades nessa faixa etária, né? Sair para dar um passeio, porque daí a criança ela consegue observar o meio, ouvir ruídos diferentes, né? Seja uma moto, um carro, uma buzina. Eles ficam assim maravilhados, né? Obcecados em ver folhas balançando. Não sei se alguém aqui já observou, né, já reparou isso no filho, e a gente vai vendo as preferências deles, né? Às vezes tem um cômodo da casa que eles gostam mais. Aqui na minha casa mesmo, meu filho, mais ou menos nessa idade, ele gostava muito de ir na varanda que a gente tem no fundo, que dá para uma rua que é bem movimentada, que às vezes vocês devem até perceber nos meus vídeos, porque passa muito carro, moto, buzina, caminhão de propaganda, e ele adorava. Ele às vezes estava irritado, meio choroso, nada estava bom para ele, a gente pegava e ia nessa varanda um pouquinho, pronto. Parecia que ele concentrava, sabe? Era aquilo que ele queria, ver um movimento diferente, ouvir um ruído, né, um barulho diferente. Então, se vocês conseguirem incluir, né, momentos de passeio, não precisa ser 1 hora de passeio, 15 minutos já é o suficiente para eles nessa idade, já é uma grande atividade, assim. Então aí eles olham as folhas balançando, né, seja um coqueiro, uma árvore, aquilo ali chama a atenção da criança, né? E é interessante de ser aplicado até para que eles possam ir conhecendo, né, entrando em contato mesmo com esse novo meio em que eles estão vivendo agora. Por volta da 12ª semana, a gente tem o 3º salto de desenvolvimento. E esse salto, às vezes, ele é mais notado, né, pelas mães. As mães percebem uma diferença maior no comportamento da criança. Muitas vezes esse é um dos primeiros saltos em que nós percebemos mesmo que tem alguma coisa diferente ali acontecendo com os nossos filhos. Então esse é um marco muito grande em que a criança ela começa a ter experiências novas, né? A ter um pouco mais de habilidade, de destreza nos movimentos, com as mãozinhas. Elas começam a mexer mais as mãozinhas e perceber que essas mãozinhas pertencem ao corpinho dela. Então muitas crianças já estão realmente conseguindo virar bem o pescocinho, ter um controle maior de toda essa cervical. Então isso gera também um fascínio por elas, né? Como algumas pessoas falam, você dorme de um jeito, né? Dorme sem saber andar e no outro dia você acorda andando. Então assim, você imagina a ansiedade, a vontade de colocar tudo aquilo, aquele movimento novo em prática. Então eles ficam bem agitados. E como eu disse, né? Às vezes eles acordam de madrugada exatamente para colocar essas atividades em prática, porque é durante o sono que as nossas memórias, nossas habilidades são consolidadas. Então é muito comum que as crianças tenham sim despertares à noite
e às vezes acordam assim chorando, mas algumas nem acordam chorando, elas simplesmente despertam. E a queixa de muitas mães é que parece que a criança acordou para a vida, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, como se fosse 9 da manhã. E realmente, eles acordam, às vezes ficam ali balbuciando palavras, que nessa fase também eles já começam a balbuciar algumas palavras, né? A emitir sons diferentes. E eles querem fazer isso durante a madrugada. E uma coisa importante de ressaltar é que a gente não precisa nesse momento, e eu sei que é angustiante que a gente quer fazer isso, principalmente porque a madrugada é um horário sensível para todo mundo, né? É um horário em que a gente deveria estar dormindo, descansando, em que a nossa tolerância é muito menor, tolerância ao choro, a tudo, a gente perde às vezes a paciência, às vezes a gente está cansado, já está vindo de algum período de privação de sono, mas a gente precisa ter muita empatia com a criança, muita paciência nesse momento. E geralmente nesses momentos de saltos de desenvolvimento é que nós acabamos criando associações nos nossos filhos, porque a gente quer fazer eles dormirem de qualquer forma. E é um momento que é esperado que eles tenham sim essa mudança no padrão de sono, mas é um período que tem início e fim. Então a gente precisa ter paciência para que ele comece e acabe, sem que a gente coloque nesse meio muitos costumes na criança, porque às vezes era uma criança que estava dormindo tranquilamente e aí quando ela começa a ter esses despertares, os pais ficam um pouco desesperados e a gente quer fazer a criança dormir a qualquer custo. Então a gente pega, a gente dá mamar, a gente chacoalha, a gente sai andando pela casa, às vezes a gente põe no carro e sai dar uma volta na rua. Então assim, a gente começa a colocar muitas coisas naquela aflição de tentar resolver o problema. Então acalme-se, né? Tranquilize o coração de vocês, atendam a necessidade da criança, ela vai precisar sim de acolhimento, mas não se desesperem, porque esse é um período passageiro, tá? E eu sei que é difícil, né? Embora ele seja bastante difícil, que ele deixe a gente cansado, realmente é um marco super importante na vida do seu filho, é um sinal de que ele está amadurecendo, que ele está crescendo, né? Que ele está se desenvolvendo bem, que ele está saudável. Então vamos tentar olhar pelo lado positivo também, né? É um momento de ganhos, né? Para a criança aquilo ali é uma coisa espetacular. Ela fica realmente obcecada por aquilo ali, né? Por estar aprendendo, adquirindo novas habilidades. É muito comum também nessa 8ª semana as mamães se queixarem de que houve uma mudança no padrão das mamadas. Ah, ele não tá mamando direito mais, eu acho que o meu leite tá fraco, eu tô com pouco leite. E na verdade, a criança ela tá tão empolgada com o meio que ela acaba descobrindo que a vida dela não é só mamar, que existe mais coisa para ela fazer aqui fora, como observar, ouvir coisas diferentes, fazer coisas diferentes, que mamar não é mais tão interessante. Embora ela precise, ela quer, esse momento que ela está acordada, ela não quer perder tempo. Então é comum que eles mudem sim o padrão deles de mamada. E não quer dizer que o seu leite está fraco ou que você está com pouco leite. Também existe um ajuste, né, na nossa produção de leite nesse período, né, em que o leite ele já não vem com aquela quantidade que vinha antigamente, que a gente sentia, né? A mãe sentia a mama bem cheia e tudo. Ele vai se adequando agora ao consumo, né, da criança. Então, realmente é comum que, junto com isso, a gente perceba essa diferença. E por isso que a gente começa a achar que realmente está com pouco leite. Mas não é. Logicamente, a gente está fazendo, né, acompanhamento com o pediatra. E se você tiver na dúvida, né, ou preocupada com isso, tem sim que perguntar para o pediatra. O acompanhamento do peso da criança é super importante para a gente saber se ela está se desenvolvendo adequadamente, se ela está ganhando peso como ela precisa, e isso deixa a gente mais tranquila. Então, tirem dúvidas com o pediatra se ficarem preocupadas com isso, mas não se desesperem porque é muito comum que eles mudem o padrão de mamadas nessa idade. E uma orientação para essa fase é tentar dar mamada em lugares mais tranquilos. Não tão movimentados, porque antes a gente dava mamar em qualquer lugar, no meio do churrasco, e a criança mamava e tudo, e agora, como ela quer prestar atenção em tudo, às vezes a mamada não funciona bem em lugares assim. Então tentem um cantinho, um lugarzinho mais tranquilo, sem muito estímulo, sem muitas coisas para a criança ver e ouvir, para ela tentar se concentrar mais nesse momento da mamada. O meu filho mesmo, ele ficava super irritado. Se eu conversasse com alguém, ele já ficava irritado durante a mamada. Ele queria olhar, prestar atenção, parecia que ele ficava bravo. Então a mamada tinha que ser num lugar bem tranquilo, sem ninguém, sem barulho de TV, de qualquer coisa chamava a atenção dele. Então são estratégias
coisinhas pequenas, mas que fazem a diferença nesse momento. E o que acontece também é que às vezes os intervalos de mamada começam a aumentar um pouquinho. Então o estômago da criança já aumentou mais de tamanho também, então ela consegue fazer mamadas mais robustas. Então o bebê que mamava a cada 2 horas, 2 horas e meia, às vezes agora está conseguindo ficar 3 horas sem mamar. Mas como a gente coloca aquilo como meio que uma rotininha nossa, a gente fica tentando insistir naquelas coisas que a gente vinha fazendo há uns dias atrás e que agora já não funcionam como funcionavam antigamente. Então isso é muito comum também, da gente tentar continuar, vamos dizer assim, jogando o mesmo jogo de antes, mas a criança ela cresceu. E nesse primeiro ano que eu disse para vocês que o desenvolvimento é tão grande, tão rápido, parece que a cada semana a gente tem um bebê diferente e nós precisamos acompanhar esse desenvolvimento do nosso filho para que as coisas continuem fluindo. E agora nós vamos falar do principal, né, do mais famoso, do mais conhecido salto de desenvolvimento, que é aquele salto que a gente fala, o salto dos 4 meses, que é conhecido realmente como uma regressão do sono. E por que ele é chamado assim, né, de regressão do sono? O bebê ele começa a se sentir inseguro. Nesse momento ele precisa realmente de muito acolhimento da mãe. É como se ele tá crescendo, mas ele tá com medo desse crescimento, né? E ele precisa daquele apoio, daquela recarga de mãe, daquele carinho, né, de mãe, de pai, para ele se sentir seguro para continuar. E qual que é o marco, né? Esse salto de desenvolvimento, ele acontece ali por volta da 14ª e 17ª semana. Pode acontecer um pouquinho depois, isso varia muito de criança para criança. Uma coisa interessante também é que a gente tem que ver a idade que esse bebê nasceu. Bebezinhos prematuros, eles têm uma contagem diferente. Nós fazemos a contagem por semanas, né? Os bebezinhos que nasceram prematuros, a gente tem que fazer a contagem pensando na idade corrigida deles, para a gente ver o período do salto de desenvolvimento, tá? Então, e esse salto, ele é mais longo, né? Ele pode durar até 6 semanas, de 4 a 6 semanas, depende também da criança e dos hábitos que essa criança tem durante o período desse salto de desenvolvimento. E esse salto, ele é caracterizado por múltiplos despertares à noite, por sonecas curtas durante o dia, irritabilidade da criança, a criança realmente fica mais chorosa, tem uma série de crianças que não tem todos os sinais, né, sinais e sintomas presentes. Alguns vão ter mais dificuldades com o sono durante o dia, alguns vão ter mais dificuldade com o sono da noite. A minha experiência aqui em casa, meu filho ele teve muito mais dificuldade com o sono da noite do que com o sono do dia, porque ele já tinha uma rotina já bem estabelecida nessa época. Então as sonecas do dia aconteciam de forma bem tranquila, mas à noite ele acabava tendo mais despertares, e ele tinha alguns despertares em que ele realmente não queria voltar a dormir. Ele acordava, ficava ali rindo, se mexendo e vai, ficava um tempo acordado e depois de um tempo ele dormia de novo. Então é um período bem complexo na nossa vida em que a gente vira quase um zumbi nessa fase, né? E é realmente muito desgastante, é cansativo e muitas crianças vão passar por isso, muitas mães vão passar por isso, mas ele tem início e ele tem fim, então a gente tem que se apegar a isso. Mas, logicamente, a forma como a gente conduz esse caminho, né, esse período, ela é importante para que a gente saia bem desse salto de desenvolvimento. Porque senão o salto ele vai embora, mas os costumes que a gente implantou durante esse período, eles ficam. E depois nós teremos que lidar com eles. E o que acontece de habilidade nesse salto de desenvolvimento? Por que ele é tão intenso assim, né? É um momento em que a criança ela já tem muita destreza realmente já com a mãozinha, às vezes ela já transfere um objeto de uma mão para outra, ela emite sons mais claros, ela também, muitos deles já aprendem a rolar. Então você imagina, né, um bebê que só ficava deitadinho de barriguinha para cima, agora ele consegue se virar, ergue e ele vê o mundo de uma forma diferente, né? Antigamente ele via o mundo só deitado e agora ele sozinho consegue virar e olhar o mundo de uma forma diferente. Então isso é muito atrativo para ele, né? E ele quer colocar isso em prática a todo momento. Aí entra também essa questão, com 4 meses a criança já tem um período em que ela fica acordada mais longo, então a gente consegue fazer mais atividades com essa criança. Então é super importante que a gente
pratique isso com ela, né? Ajude ela a colocar isso em prática. Então, ter um tapetinho no chão, deixar a criança ficar bastante tempo no chão, para ela realmente se cansar ali nesse momento, conseguir colocar isso que ela está aprendendo em prática e que ela está ansiosa em fazer, ajudar nesse momento, porque muitas vezes eles conseguem rolar, né, de virar de barriguinha para baixo, mas daí eles ficam meio que encalhados ali, então eles precisam de ajuda para conseguir desvirar. E o interessante é que a gente ajude da forma correta o bebê a fazer a desvirar, né? Não ir lá e pegar e virar ele de barriguinha para cima. Você vai, arruma, posiciona a mãozinha dele ali para ele fazer o rolamento certinho, para ele ir entendendo como que vira de barriga para baixo e como que desvira. Porque o que é muito comum nessa idade também é que de madrugada eles façam esse rolamento, virem de barriga para baixo e assustem e acabem acordando e não consigam desvirar. Então os pais precisam às vezes levantar para ajudar a criança a desvirar, né, ficar de barriguinha para cima de novo, que inclusive é a posição segura para que eles durmam. Então ainda tem mais essa questão que pode contribuir com os despertares deles. Então, nesse período de atividade, coloquem as crianças no chão, coloquem bichinhos, coisinhas na frente deles, bichinhos musicais, para que chamem a atenção, para que eles olhem e fiquem mais tempo ali de barriguinha para baixo e consigam colocar em prática esse rolamento. Passado esse período, né, dali dos 4 meses, a gente tem um novo salto com 6 meses e meio, mais ou menos, que é ali por volta da 26ª semana. Alguns bebês passam por esse período também muito tranquilamente, e o que eu vejo às vezes às vezes tem bebês que não sofrem tanto nessa parte ali dos 4 meses, e aí a hora que vai chegando próximo do 6º mês, eles passam a ter mais, como que eu posso dizer, mais despertares nessa fase. Então, às vezes oscilam um pouquinho mesmo. E ali perto dos 6 meses, o que a gente tem um marco muito grande no desenvolvimento deles? A maioria aprende a sentar. É o período em que a gente inicia a introdução alimentar, a criança aprende a sentar. Então imagina, uma criança que só mamava, agora ela já está ali, ficando sentada numa postura diferente, está experimentando alimentos novos, sabores novos, texturas novas, temperaturas novas. Então é muita coisa para ela processar, né? Então é natural que isso também tenha um impacto direto no sono deles nesse momento. Alguns já estão iniciando a dentição nessa fase. Então vocês veem que são uma série de fatores que acontecem meio que simultâneo. Então muita gente fala assim, nossa, mas é um salto atrás do outro, é dente, é salto, é cólica, é vacina, parece que a gente nunca tem paz. E realmente o primeiro ano de vida do bebê, ele é marcado por muitas atividades, né? Realmente vacina, salto, emenda um salto no outro, aí a hora que tá melhorando do salto começa a nascer um dente, a hora que o dentinho tá melhor, às vezes o irmãozinho mais velho pegou uma virose na escola ou pegou uma gripezinha, e a criança, a hora que ela tá começando a melhorar a qualidade de sono dela, ela vai e adoece. Então realmente é desafiador. O primeiro aninho de vida deles, eu acho que é o aninho mais desafiador para nós. Mas também é um momento de construção, né? É um momento maravilhoso de ver esse desenvolvimento. Então, nós temos que aproveitar esses momentos também, porque eles são passageiros e depois a gente esquece tudo isso que aconteceu e arruma outro filho, né? Assim como eu, que estou aqui esperando a Ana Luísa agora. Então, realmente, a nossa memória apaga isso daí, porque os momentos bons são tão maiores que realmente depois isso daí vai ficando escondido lá na nossa memória. A gente nem lembra, só lembra da parte boa. Graças a Deus, né? Então, a gente tem esse salto ali próximo dos 6 meses, a gente tem outro salto próximo dos 7 meses, mas que também são saltos mais curtos. Tem crianças que passam um período de 3 dias, 4 dias, um pouquinho mais irritada e depois já volta ao normal de novo. E aí nós vamos chegar ali nos 8 meses e meio, no salto dos 9 meses, né? Que a gente fala 9 meses, mas acontece um pouquinho antes. Em que também é muito comum a queixa das mães de ser um momento mais intenso, de desenvolvimento, de irritabilidade, de despertares noturnos, de brigas para fazer a soneca, ou quando as sonecas acontecem, essas sonecas são curtas, e é muito comum também nessa idade. Então eu acho que o marco ali dos 4 meses, dos 9 meses, são os momentos em que as mães mais sentem, né, esse desenvolvimento acontecendo. E junto com esse salto dos 9 meses, a gente também está naquele período da angústia da separação. Então o bebê está começando a entender que ele e a mãe são pessoas diferentes realmente, e que tem momentos em que a mãe ela sai,
ela simplesmente desaparece, que ela não está ali com ele o tempo todo. E isso gera uma angústia na criança, né? Que é essa angústia da separação. Então a gente precisa sim trabalhar isso, porque é uma questão importante, né? Um marco importante também na vida da criança. Ela precisa entender esse momento e entender que a mãe, embora em alguns momentos ela saia, a mãe ela volta, ela tá ali junto com ele. Porque a sensação que a criança tem é que a mãe, quando desaparece do campo de visão deles, a mãe não existe mais. E isso traz muita angústia para eles. Então, aquelas brincadeirinhas de esconde-esconde, achou, escondeu, são importantes porque a criança ela começa a perceber que às vezes a mãe some, mas a mãe aparece de novo. Então, invistam nessas brincadeirinhas também, que elas surtem um efeito muito positivo. E nas habilidades, que 9 meses normalmente as crianças já estão engatinhando, então coloquem essas crianças para colocar essas atividades em práticas, né? Deixe o bebê no chão, não fique com ele no colo o tempo todo, tenta estimular essa atividade para que ela seja criativa e chame a atenção da criança, né? Colocar os brinquedinhos, ficar ali junto com ele, né? Nesse momento de qualidade, às vezes ele não vai querer ficar sozinho. Então, é mais uma função que a gente encontra ali, né? Que a gente acaba adquirindo de ter que virar um recreador com a criança. E isso é importante para o desenvolvimento deles e também para a gente melhorar essa qualidade de sono. Outra coisa importante nessa fase é a gente ficar de olho nessa questão dos limites. Porque a criança ela começa a meio que pedir limites para os pais nessa idade. Então a gente tem que mostrar para a criança o que é aceitável e o que não é. Com objetos perigosos, por exemplo, né? Colocar o dedo na tomada, subir em alguma coisa, porque são momentos em que eles estão descobrindo essa autonomia, né? E essa liberdade, e eles não sabem como lidar com esse momento. Então nós precisamos começar a estabelecer limites. Isso é super importante e é nossa função enquanto pais, mães e cuidadores mostrar isso para a criança, para que ela comece a entender como é que as coisas funcionam dentro de casa. Com relação às sonecas, isso vale também para as outras idades, elas podem começar a ficar muito curtas nessas fases de saltos de desenvolvimento. E algumas crianças nem querem dormir, porque realmente eles não querem perder tempo. Só que eles ficam exaustos, porque as sonecas elas são super importantes para eles nessa idade ainda. Então, mais importante do que nunca é a gente ficar atento àquela janela de sono que o nosso filho tem, né? Quanto tempo ele consegue ficar acordado bem, para a gente levar eles dormirem no momento adequado. Porque parece que é meio que um termômetro super importante isso, tá, gente? Nós falamos muito sobre não deixar passar do período, porque se a gente leva a criança para dormir depois do horário que ela já estava apresentando sono, a soneca não vai render. Mas quando a gente leva muito antes também, acaba não sendo legal, porque também a soneca acaba não rendendo. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio e achar o momento exato de levar as crianças para dormirem. Muitas vezes nesses períodos, eles não demonstram tantos sinais de sono, mas isso não quer dizer que eles não estejam cansados. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho qual era mais ou menos o tempo que essa criança costumava ficar acordado, para a gente não perder o time desse momento de levá-los para dormir. E mesmo assim, pode ser que eles resistam, que eles chorem mais, que eles não queiram dormir. Então, acolham a criança. Se for necessário, coloquem um colchão no chão para ser um ambiente seguro e deitem com as crianças. Eu acho que nesse período isso é super válido, da gente deitar ali junto com ela, para não precisar ficar também no colo o tempo todo. Às vezes já são crianças que estão maiores, que não querem ficar no colo, que estão muito pesadas. Então deitem-se com elas, para ver se elas conseguem descansar e vocês, pais, também conseguirem ter um pouco de qualidade de sono, né, nesse momento do salto de desenvolvimento. Esse salto dos 9 meses, ele também é um pouco mais longo, ele também pode durar 6 semanas em média, tem crianças que um pouquinho mais e crianças que um pouquinho menos, também é relativo. Mas só para vocês entenderem que esses marcos, né, dos 4 meses e dos 9 meses, eles são realmente um pouco mais longos que os outros saltos de desenvolvimento. E depois nós temos um salto próximo dos 13 meses, aliás, temos um salto antes, um salto aos 11 meses, que a gente pode também perceber alguma diferença de comportamento da criança, mas também são saltos bem mais curtos, né? Às vezes a gente nem nota, nem percebe nessas fases. Aqui em casa mesmo, esse dos 11 meses eu nem notei.
Com 13 meses, né, nós costumamos falar, depois do aniversário de 1 aninho, vem uma diferença de comportamento da criança também, que é muito comum. Pode passar a ter crianças que já estavam dormindo super bem, podem ter eventualmente despertares noturnos, acordar às vezes um pouco mais chorosas, tá um pouco mais apegada à mãe realmente, querendo mamar mais vezes. Isso também é interessante de reforçar, que às vezes nesses momentos de salto eles ficam um pouco mais apegados ao peito, querem mamar com mais frequência, e nós precisamos ficar atentos no período de introdução alimentar e mesmo quando a alimentação já está bem estabelecida, para a criança não regredir nesse momento, porque é muito comum também crianças que estavam se alimentando super bem passam a ficar mais apegadas ao peito nessa fase e não querem comer. Então nós precisamos ficar bem de olho nisso, às vezes conversar com uma nutricionista materno-infantil para que isso não aconteça, senão a gente acaba regredindo na introdução alimentar dos nossos filhos. Depois dessa fase aí, depois de 1 aninho, que é ali próximo dos 13 meses que eles podem ter essa mudança de comportamento, a gente tem teoricamente o último salto de desenvolvimento que acontece próximo ao 17º mês de vida do bebê. Então, o primeiro ano realmente eles são muito pertinhos, muito próximos um do outro, e às vezes até se confunde, emenda um no outro, e depois eles começam a dar um pouquinho mais de espaço, né? Graças a Deus. E aí a gente pode realmente retomar o fôlego e passar por esses momentos e aproveitar mais, né, essas habilidades que eles adquiriram durante todo esse processo. Então, só finalizando, os saltos de desenvolvimento eles têm sim impacto direto no sono dos bebês. A forma como nós vamos passar por esse salto de desenvolvimento é muito importante, porque é ela que vai ditar, né, o período que ele vai durar e como o comportamento da criança, né, esses momentos de despertares, eles vão ficar depois que os saltos passarem, né? Então, observem, trabalhem isso, né? Se era uma criança que já não estava mamando durante a madrugada, por que nós vamos introduzir essas mamadas de volta nesse período de salto de desenvolvimento? Então, ou se era uma criança que mamava 2 vezes na madrugada, por que agora ela está mamando 5, 6 vezes de madrugada? Então eu sei que no momento do desespero a gente quer acalmar, quer solucionar o problema, mas lembrem-se que o salto de desenvolvimento ele acaba e os hábitos que a gente coloca para os nossos filhos nesses momentos, eles ficam. E depois nós vamos precisar lidar com esses hábitos, certo? Espero ter contribuído, ter sanado as dúvidas de vocês, que são muitas, né? Todo mundo quer saber sobre os saltos de desenvolvimento, todo mundo percebe esses saltos acontecendo. Tem aplicativos hoje no celular que mostram, que explicam sobre esses saltos. Tem cliente minha que detesta o aplicativo, porque ela fala, Luana, não sei o que aconteceu com esse negócio que eu baixei e aí ele foi pro calendário do meu celular e aí ele fica me mandando notificação que meu filho está entrando num salto. Ela falou, eu fico até desesperada, porque a hora que o negócio manda lá parece que é meio imediato. A criança muda de comportamento. Então também tem essa questão nossa psicológica. Então se vocês adquirirem esse produto, não deixem ativar no calendário de vocês para que a gente não fique mais angustiada. Porque às vezes a gente sofre por uma coisa que pode nem acontecer. É o que eu falei, eu conheço crianças que passaram sim por esses momentos de salto de desenvolvimento e não tiveram mudança de comportamento nenhuma. Mas são poucas crianças, a maioria a gente percebe alguma mudança sim, mas isso pode acontecer. Então não sofram por antecedência. E olhem pelo lado positivo, né? Os saltos de desenvolvimento, eles são bons, são marcos na vida dos nossos filhos, em que trazem grandes descobertas e uma alegria imensa para eles, né? Traz-se o cansaço, mas em breve isso daí é solucionado e isso vai passar, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e até a próxima!